Muito bem, gravando, iniciando a aula de hoje, aula sobre aval, protesto e letra de câmbio, se der, no final. Então, pessoal, eu quero dar os parabéns a vocês pelas notas, vocês foram muito bem. Eu sabia que a turma sempre foi uma turma muito boa, né? Uma turma estudiosa, e a metodologia de agora em diante será a mesma. Não vai mudar nada, né? Vamos ter a VT, depois vai ter, aliás, a V2, VT, e depois tem a R1, que a gente vai fazer junto aí, né? Então vamos lá, para a gente começar aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O problema aqui. Compartilhar aqui uma janela, está aqui. Estamos aqui. Então tá aí. Me diz só se está aparecendo para vocês aí, por favor. Está sim. Então tá bom. Então vamos falar hoje sobre aval nos títulos de crédito. Conheça as principais características. Essa é a aula 6. Então tá aqui. O que é aval? O aval é uma garantia pessoal ou fidejussória. Fidejussória é a mesma coisa que aval, dada por quem? Por um terceiro em título de crédito, a exemplo da nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque. Importante a gente fazer uma diferenciação, eu sei que vocês sabem, né? Mas no título de crédito, nós damos aval, muito bem? E em contrato de aluguéis, em situações outras, nós damos fiança, porque, via de regra, há uma confusão, né? Há uma confusão de que quando você vai pegar recursos no banco ou vai fazer algum negócio jurídico, você me dá um aval aqui. Via de regra, não é um aval, é sempre o quê? Uma fiança, você vai garantir, porque o aval só é dado em títulos de crédito. É importante vocês saberem essa diferenciação, porque nós não somos leigos mais, né? Então, tá aí. Repetindo, o aval é uma garantia pessoal ou fidejussória dada por um terceiro em título de crédito. Que título de crédito? A nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque, entre outros, no qual se obriga, ao lado do emitente do título, a satisfazer o crédito, ou seja, a pagar a dívida descrita literalmente na cártula, literalmente na cartolina, no papel. Então, pessoal, quando o emitente, quando eu emito uma nota promissória, quando eu emito uma letra de câmbio, uma duplicata, um cheque, eu posso ter, né, um garantidor dessa dívida. Eu vou apanhar um cheque de alguém que eu não conheça, um terceiro, e eu vou verificar quem é também o quê? O avalista, aquele que avalizou o devedor, porque eu sou um futuro credor. Se eu compro, por exemplo, um crédito podre, é o que se fala na gíria, né? Um crédito, eu pego aí, assumo uma dívida e essa dívida não tem nem um avalista, não tem nem um garantidor do crédito. Aí eu vou ficar numa situação bastante difícil. Então, está aí essa descrição do aval. Muito bem? Quem dá o aval está garantindo a dívida. Então, cuidado se vocês forem avalizar alguma
transação para alguém, porque vocês estarão assumindo a mesma responsabilidade. E nós vamos ver as características aí, o que sobra para o avalista, para aquele que garante tal dívida. Então, está aqui. Bem, foi o que nós falamos aí, né? O aval a gente dá em títulos de crédito, enquanto que a fiança é garantia dada em quê? Em contratos. O aval garante títulos de crédito. Foi o que nós discutimos ali anteriormente. Então, os leigos, via de regra, fazem essa pequena confusão, mas não será o nosso caso mais, né? Por que o aval é uma garantia pessoal? Meu pessoal. Por que o aval é uma garantia pessoal? Primeiramente, cabe esclarecer que há duas modalidades de garantia, ou seja, pessoal, há duas modalidades de aval. Bem, existe o quê? A garantia real, que é dada através do patrimônio. A garantia real, eu dou um bem e esse bem ele vai o quê? Garantir a dívida do credor. Muito bem? E a pessoal, eu estou entrando com, vamos dizer assim, com os meus bens também. Mas só que na pessoal, né, basta que eu tenha o quê? Basta que eu tenha bens. E na garantia real, eu estou o quê? Disponibilizando uma casa, disponibilizando, né, um terreno, um carro, para garantir a dívida de outrem. Então, vamos ver aqui mais detidamente agora. Olha só, exatamente o que nós falamos aqui. Deixa eu só colocar um amigo para dentro aí. Deixa eu botar aqui, peraí. Quem está chegando é a Rosilane Braga. Rosilane Braga, está aí. Fala, Rosilane, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu amarrar aqui minha... Então, pessoal, tá aí. Agora, eu vou só discutir essa transparência com vocês aqui. Mas exatamente o que nós falamos ali, né? Tá dado aí. Deixa eu só amarrar aqui. No aval, a garantia dada tem caráter o quê? Pessoal, né? Como nós falamos ali. É uma garantia fidejussória, uma garantia pessoal. Pois o quê? Pois o avalista é escolhido e aceito pelo credor, de acordo com o quê? Com suas qualidades. Em especial de quê? De ser um bom pagador na praça, muito bem? E ter o quê? E ter uma boa capacidade de pagamento. Por conta de quê? Por conta do seu patrimônio disponível. Não adianta você ser um bom pagador se você não tem um bom patrimônio para garantir, né, uma determinada dívida que você quis avalizar, que você quis ajudar alguém, né, ou algum interesse que você tem, né? Então, esse patrimônio disponível, que pode ser o quê? Que pode ser alcançado em quê? Em futura execução, caso não houver o pagamento voluntário do devedor. Então, é o que nós falamos anteriormente, né? O aval, ele pode ser, a garantia, ela pode ser real
ou ela pode ser pessoal, fidejussória. Então, está aqui. Agora, então, ali entra, só para a gente voltar aqui, a pessoal, entra o quê? Eu entro com o meu patrimônio. Eu tenho, né, uma boa reputação no mercado, sou um bom pagador, tenho, né, uma boa disponibilidade de renda, tá certo? E também tenho patrimônio. Aí vou ser o quê? Eu, com o meu patrimônio pessoal, eu vou honrar, aliás, eu vou garantir a dívida, se o devedor não honrá-la. Então, aqui. Já na garantia real, pessoal, o que garante a quitação da dívida é o quê? É um bem móvel ou imóvel específico. Um bem móvel, você pode ter o quê? Uma carteira de ação, é um bem móvel, né? Ou imóvel específico. Então, você bota ali aquela garantia real, você bota ali o seu patrimônio, bota uma casa. Por exemplo, você tem um irmão que pegou dinheiro num determinado banco, no Bradesco, por exemplo, né? Aí ele chamou você, olha, Karine, por gentileza, você pode ser minha avalista aí, né? Garantir a minha dívida, tal. Aí o banco vai pedir o quê? Olha, eu quero uma garantia real, Karine. Então, aí você fala, olha, eu tenho a minha casa da praia. Ah, o banco vai, então, tá ok. Se porventura o seu irmão deixar de honrar o compromisso assumido por ele, o que vai ocorrer? A sua casa será executada. Então, está aqui. Esse bem é o quê? É minuciosamente descrito na garantia e pode ser executado para adimplir a dívida, mesmo que, ao tempo da execução judicial, não mais integrar o patrimônio do devedor. Bem, mas como assim, professor? Bem, você pode vender o bem. Você pode vender o bem, mas você vai... Mas, professor, como que eu vou vender o bem se o bem está sendo dado em garantia? Você vai dar ciência à pessoa, ao sujeito que você vai vender o bem. Se ele quiser comprar o bem que está sendo dado em garantia ao banco, é um direito dele. E no direito, isso chama o quê? É uma característica que é conhecido como direito de sequela em favor do credor. Então, vamos ver aqui o que é efetivamente o direito de sequela, né? Na verdade, o direito de sequela seria, né? Professor, Hum, dá licença. Oi. A Francine está tentando entrar na aula. Ah, peraí. Então está aqui. Então está o pessoal todo chegando aí, que bom. Deixa eu só botar aqui. Então vamos lá. Paulo Vitor, o povo está todo aí. Seja bem-vindo, pessoal. Aqui. Vou voltar aqui. Então, a garantia. Então, já na garantia real, reiterando, o que garante a quitação da dívida é o bem. É o bem móvel ou imóvel específico. Então, eu dou a minha carteira de ação, que é considerada um ativo móvel, eu dou uma casa na praia, né? E esse bem é o quê? Esse bem é minuciosamente descrito na garantia. E pode ser executado para adimplir o quê? A dívida, mesmo que a tempo da execução judicial, não mais integrar o quê? O patrimônio do devedor. O fato do devedor,
do bem ser vendido, né, não vai impedi-lo de ser executado. Então, essa característica, como nós falamos anteriormente, é conhecida como direito de sequela em favor do credor. Então, vamos ver aí o que é direito de sequela. Muito bem. Portanto, o direito de sequela significa que o credor poderá perseguir o bem dado em garantia, independente de não estar mais na mão do devedor originário. Muito bem? A eventual compra de bem nesta situação deve ser o quê? Minuciosamente analisada sua viabilidade. Então, foi o que eu disse foi o que eu falei anteriormente. Quando nós formos comprar algum bem, pessoal, nós temos que pegar uma certidão vintenária, né, de 20 anos, onde essa certidão ela vai acusar se tem débito de imposto, débito fiscal ou tributário, muito bem? Se aquele bem está garantindo alguma dívida. Então, essa certidão vintenária, que se chama, tá? Ela vai dar esse feedback, porque aí você vai ter que avaliar se vale a pena você comprar um bem que está garantindo uma dívida ou não. Porque, de repente, né, o dono do patrimônio ele pode vender esse bem mais barato para você. Aí é isso que está sendo dito aqui. A eventual compra de bem nesta situação, em que situação? Em uma situação em que este bem esteja servindo de garantia real. Muito bem? Então, você vai ter que analisar a viabilidade, né? Se vale a pena você comprar ou não, né? Porque você pode adquirir o bem e, de repente, né, esse bem vira uma execução futura, muito bem? Ou não, né? Você pode comprar o bem e o devedor que você está garantindo a dívida, né? Ele adimplir o negócio jurídico dele e você ficar numa boa. Então, é aquela velha história, né? Todo o contrato, né, ele oferece um risco. E esse risco nós temos que avaliá-lo, muito bem? É isso que está aí. Então, aí nós temos aí, efetivamente, o que é direito de sequela. Então, vamos lá. Bem, no caso do aval, pessoal, existe benefício de ordem, né? Benefício de ordem é aquela velha questão, olha, eu vou executar o avalista A, B, C, entendeu? Então, no caso do aval, a gente vai ver se existe, né, vamos botar assim, uma hierarquia, né? Vamos ver se ocorre isso no caso dos títulos de crédito, em que ocorre o aval. Olha, no aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o garantidor, olha só, não é protegido pelo benefício de ordem. Então, é onde nós temos que saber, como advogados, se nós estamos dando um aval ou uma fiança. Como eu disse, no que tange aos títulos de crédito, eu estou dando sempre o quê? Um aval. Fiança eu dou em um contrato de aluguel ou em outros contratos. Mas, na nossa... o leigo, reiterando, né, via de regra, acha que tudo é aval. É onde nós não podemos incorrer nesse erro. Muito bem? Então, o aval, pessoal, anote aí, não tem benefício de ordem. Ele não é protegido pelo benefício de ordem, né? De modo que pode ser o quê? Olha só, pode ser executado de imediato, ainda que o emitente do título, né? O devedor do título, ele
tem o quê? Bens passíveis de execução. Então, se eu deixar de honrar, tá certo? A minha dívida, né? O banco, né, ou outra instituição, ela pode, antes de me executar um bem meu, ela pode ir direto e executar quem? O avalista. O avalista. Então, olha como que é sério, né? É grave você avalizar algo para alguém. Muito bem? Isso por quê? Isso porque o avalista se equipara a quem? Ao próprio devedor, pessoal. E assim é colocado o quê? Pela lei no mesmo patamar. Então, vocês verifiquem o seguinte: o avalista está no mesmo patamar do devedor, muito bem? E ele não tem a proteção do benefício de ordem. Então, vamos anotar aí essas características que tem aí o avalista, por gentileza? Então, olha só, no aval, ao contrário do que ocorre na fiança, não tem o quê? O garantidor, que é protegido o quê? Pelo benefício de ordem. Então, a instituição, o banco do qual eu estou devendo, ele pode diretamente me executar, eu que sou avalista. Eu não preciso, né? O banco não precisa obrigatoriamente ir direto no patrimônio do devedor. Então, anotem o que é de capital relevância essa matéria e cai muito em concurso. Então, de modo que pode ser o quê? Executado de imediato, ainda que o quê? Ainda que o emitente do título, né, ele possua bens, né? O banco fala: "Não, eu não vou executar a casa do devedor, não. Eu vou direto no avalista dele, né? Eu sei que o avalista dele, a riqueza dele é solvente, é mais líquida do que a do devedor. Então, ele vai direto no avalista. Isso por quê? Isso porque, anotem também, o avalista equipara quem? Ao próprio devedor. Eles o quê? Eles estão no mesmo patamar. Então, anotem essa diferenciação aí. Então, está aqui. Portanto, pessoal, o credor tem livre o quê? Opção para executar o avalista antes mesmo do próprio devedor, emitente do título de crédito. É o que nós falamos anteriormente. Ok? Então, vamos tomar cuidado aí, pessoal. Me dá uma... Aí, Paulo Vitor. Paulo Vitor, me dá uma avalzinha aqui nesse título de crédito aqui, nessa nota promissória aqui, Paulo Vitor, tal, aquela coisa. Você vai de boa fé, aí você acaba se dando mal. Entendeu? Então, tá aí. Agora veremos o quê? Olha só. Veremos a nulidade do negócio jurídicos e os efeitos sobre o aval. Importante também. A nulidade do negócio jurídico e os efeitos sobre o aval. Bem, uma das características do título de crédito é que ele se abstrai, desvincula do negócio jurídico que deu a sua origem, a sua emissão. Aí, pessoal, nós vamos voltar à nossa matéria lá do começo do curso, né? Vamos lembrar do que é efetivamente abstração. Nós falamos o seguinte, né? Vocês lembram daquele exemplo do celular que nós demos, né? Que o negócio jurídico, depois que foi feito o negócio jurídico, a compra do celular, verificou-se que o celular estava com o defeito. Mas só que existe um problema. O título de crédito, ele se abstrai do negócio jurídico a partir do momento em que ocorre o quê, pessoal?
a circulação do título de crédito. A loja já havia feito o dinheiro do cheque numa financeira e não pode comprometer, né, a financeira que adquiriu o cheque na boa-fé. Muito bem? Então, como todos nós sabemos, o título de crédito ele se abstrai do negócio jurídico devido à circulação dele. Muito bem? E para o fim de possibilitar o quê? A circulação do título no mercado e dar o quê? E dar tranquilidade a potenciais adquirentes. Então, pessoal, eu posso pegar uma nota promissória fruto de um negócio jurídico, por exemplo, de uma compra de um apartamento meu, que eu fiz, né, dividi em 60 vezes, né? E aquela nota, e a minha nota promissória, o dono da incorporadora, né? Ele ofereceu aquela nota promissória no mercado, fez dinheiro dela, né? Então, a nota promissória está circulando. Aí nós veremos agora quais são os efeitos do negócio jurídico sobre o aval. Se o fato de o negócio jurídico estar viciado, se ele vai contaminar o avalista ou não. O efeito sobre o aval é esse que nós vamos analisar agora. Então, está aqui. Em razão disso, ainda que ocorra o quê? O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, base da emissão do título, isso não afeta o quê? A carta em si. Isso nós já sabemos, né? Se o negócio jurídico tiver algum problema, algum vício redibitório, o título de crédito que circulou, ele não pode ficar comprometido. Ele vai ter que ser solvido, ou seja, ele vai ter que ser honrado. Dessa forma, a obrigação do avalista, olha só, pessoal, dessa forma, a obrigação do avalista continua rígida, podendo o quê? Ser alcançada pela cobrança do título. Então, olha aí, o avalista, o fato do negócio jurídico ser viciado, estar com algum vício redibitório, ele não inviabiliza o aval. O aval continua valendo no título de crédito. Isso é lógico, né, pessoal? Então, é aquela velha história. Vamos tomar cuidado quando nós avalizarmos um título de crédito. Porque, mesmo que o negócio jurídico, reiterando, esteja viciado, esteja com algum tipo de alguma idiosincrasia, né? O avalista vai estar o quê? Honrando aquele título e o negócio jurídico com vício não vai contaminar a assinatura do avalista, né? Ou seja, é o que diz aqui, a obrigação do avalista ela continua rígida. Eu acho que está chegando gente aqui. Só um minutinho. Está aqui Marcela Coimbra. Um pouco d'água aqui. Então, é o que diz ali, a obrigação do avalista é rígida. O aval dele continua valendo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Continua valendo. Porque aí nós lembramos daquela questão lá do princípio da abstração. O título de crédito, no momento em que ocorre a circulação, ele se abstrai do negócio jurídico. Não importa se o negócio jurídico ele esteja viciado
ou não. Vale o título de crédito, porque senão eu que estou de boa fé no mercado, eu vou ficar com o mico na mão. Então, não pode. A legislação, ela garante sempre aquele que está com o título de crédito. Então, tá aí. É o que nós falamos aqui agora. Então, tá aí. Bem, apenas se ocorrer alguma nulidade formal do próprio título, é que está livre o avalista. Por exemplo, né, um caso, né, extremo, uma nulidade formal, por exemplo, né, suponhamos que o título esteja sem assinatura, né, uma formalidade exigida pela lei, né, uma data, né, um prazo, é uma coisa bem sutil. Só nesses casos, né, em que alguma formalidade defendida pela legislação especial não seja cumprida, é que o avalista se livra, né, pessoal? Então, mas, via de regra, pessoal, dificilmente o avalista sai incólume, né? Importante a gente guardar o que vem por aqui. Então, tá aí. Então, nós temos aqui, olha só. Então, aqui nós temos algumas exigências, vamos colocar assim, né? Que pode dizer assim algumas dicas, né? Algumas características que estão assim relacionadas ao avalista. Então, nós temos o avalista pode o quê? Avalizar qualquer co-obrigado no título do devedor principal ou endossante. Então, o avalista, ele pode avalizar o quê? Um outro avalista. O avalista, ele pode ser avalista do endossante. É isso que está dizendo aqui, né? Os co-obrigados no título. Os co-obrigados a pagá-lo, a cumprir a obrigação. Assim, ele deve o quê? Indicar a pessoa que está avaliando. Se não o fizer, estará dando aval o quê? Em favor do devedor principal. Então, no momento em que nós vamos avalizar um título de crédito, eu tenho que botar lá na cártula que eu estou avalizando o título de fulano de tal. Ou seja, eu, de repente, né, eu estou dando um aval ao endossante do título, mas eu não escrevo isso na cártula. Eu não escrevo isso no título. Então, se eu não escrevi, o avalista estará o quê? Se obrigando a avalizar o quê? Avalizar o devedor originário, o principal. É isso que está dizendo aí. Então, diz aqui, vejamos o que diz alugue e o Código Civil. Bem, alugue é a Lei Uniforme de Genebra. Muito bem. Diz o seu artigo número 31. Olha só, isso é o corpo da lei, o caput do decreto 57.633 de 64. Diz assim: o aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. Exprime-se pelas palavras bom para aval ou por qualquer fórmula equivalente. É assinado pelo dador. O dador, pessoal, é aquela pessoa que
concede o aval. Muito bem? O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra. Aqui fala-se sobre a letra de câmbio, né? Mas é título de crédito, né? Salvo se tratar o quê? Das assinaturas do sacado ou do sacador. Bem, o aval deve o quê? Indicar, importante, o aval deve indicar a pessoa por quem se dá, né? Por quem você está dando o aval, o dador, né? O dador é aquele que concede o aval, né? Na falta de indicação, repetindo, estender-se-á o quê? O aval para o sacador. O sacador é aquele que emite o título, é o emitente. Então, está aqui, né? Uma observação pequena aí. O saque é a emissão de um título de crédito. O seu ato de criação e, por esse motivo, quem realiza a emissão é chamado de quê? De sacador do título. Então, o emitente do título de crédito é chamado de sacador. É o que está dizendo aí. Então, aqui nós temos, né, que no momento que nos habilitamos a dar um aval num título de crédito, eu tenho que especificar no corpo da letra de câmbio, no corpo da nota promissória, no corpo do cheque ou da duplicata. Então, está aqui. Aval parcial. Eu posso dar meio aval? Um aval inteiro? A gente vai ver em que situações ocorre o aval parcial ou se não pode ocorrer. Então, está aqui. Aval parcial. Olha aí, o Código Civil, o artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. O parágrafo 1º. Para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente o quê? A simples assinatura do avalista. Muito bem? Parágrafo 2º. Considera não escrito o aval cancelado. Aí, que vai interessar a gente é o seguinte, olha só. Importante, porque é matéria de concurso essa questão de aval parcial. Bem, o artigo 30 da LUG afirma o quê? Que a obrigação pode ser garantida no todo ou em parte por aval. Olha só, pessoal, anote aí, a LUG, a Lei Uniforme de Genebra, ela admite o aval parcial. Muito bem? Agora, já o parágrafo único do artigo 897 do Código Civil é taxativo ao afirmar o quê? Que é vedado o aval parcial. Muito bem? Então, como que nós vamos resolver esse dilema, esse paradoxo, esta contradição? Se a LUG diz, olha, a LUG diz que pode ser dado o quê? O aval parcial. Já o Código Civil diz, não pode dar o aval parcial. E aí? E aí vai ficar valendo o quê? A questão do princípio da especialidade das leis. Então, nós temos que sempre o quê? Nós temos que sempre observar a lei especial. Muito bem? Via de regra, as perguntas de concurso vêm sempre assim. É possível aval parcial segundo o Código Civil? Bem, se vier segundo o Código Civil,
Vocês dirão, não. Segundo o Código Civil, não. Agora, existe sim a possibilidade do aval parcial, sim, de acordo com a legislação especial, que é a Lei Uniforme de Genebra. Inclusive, nós vamos fazer exercícios que falam sobre essas duas situações. Muito bem? Então, importante, por isso que eu botei aquela observação ali logo no começo. Então, tá aí. Bem, agora a gente vai ver aqui sobre a anuência do cônjuge na questão do aval, né? Aí, a necessidade de anuência do cônjuge, né? O cônjuge, em caso do cidadão ser casado no regime de união de bens, né? Então, nós temos que analisar o regime. Então, veremos aqui agora. Bem, olha só. De acordo com o Código Civil Brasileiro, artigo 1647, inciso 3, né? Exige-se, sob pena de nulidade, a anuência do cônjuge no caso do aval, exceto se o casamento for regido pela separação convencional de bens. Então, pessoal, importante esse artigo 1647, tá? Inciso terceiro aí, tá? Porque fala sobre o quê? A exigência da assinatura do cônjuge, muito bem, sob pena de quê? Sob pena do aval que você vai dar a um irmão, a um amigo, né? Ele seja anulado, tá certo? Muito bem, exceto, né? Exceto se o cidadão for casado com separação de bens. Aí, né? A coisa é diferente. Muito bem? Ocorre que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 152-6560, essa exigência, pessoal, não se aplica ao quê? Aos títulos de créditos previstos em leis especiais, ou seja, aos títulos de crédito atípico. Olha, outra questão importante. Veja bem, olha só, segundo o STJ, essa questão do aval do cônjuge ter que assinar, ter que aquecer, ele não se aplica aos títulos de crédito que possuem o quê? Que estão previstos em leis especiais. E quais são esses títulos de crédito, pessoal? A gente vai ver que são o quê? Que são os títulos de crédito típicos. E quais são os títulos de crédito típicos? Veremos aqui. É a nota promissória, o cheque, a duplicata e a letra de câmbio. Então, os títulos de crédito que possuem lei especial, os títulos de crédito que são considerados os títulos de crédito típicos, eles não se submetem àquela normativa do Código Civil. É o que está dizendo o quê? Aqui diz o seguinte: assim, por força do princípio da especialidade, é descabida a exigência da vênia conjugal para validade do aval, quando este é dado nos títulos mais usuais do mercado, ou seja, nota promissória, cheque,
duplicata e letra de câmbio. Então, pessoal, nesse conflito aí, em que o Código Especial, que o Código Civil fala que no aval nós temos que ter a vênia, nós temos que ter a aquiescência do cônjuge, tá? Nessas situações, quem vai reger é o princípio da especialidade, que diz o seguinte: o princípio da especialidade diz que nessas situações fica valendo o quê? A lei especial. Muito bem? Porque, segundo o princípio da especialidade das leis, né, via de regra, o que ocorre? Né? Via de regra, uma lei, quando cria uma matéria igual à anterior, fica valendo o quê? A lei nova. Muito bem? Só que no caso do Código Civil, que é de 2002, tá? E essa LUG é de 64, muito bem? Só que com o advento do Código Civil, tá? Mesmo o Código Civil sendo uma lei nova, ficou valendo o quê? As leis especiais da nota promissória, as leis especiais do cheque, duplicata e letras de câmbio. Então, ficou valendo porque isso obedece ao princípio da especialidade das leis consagrada no direito pátrio. Então, é o que está aí. Vamos prestar bastante atenção, porque a nossa matéria é cheia de detalhes. Então, está aqui. Bem, então está aí. Todos esses títulos que nós falamos, né? A nota promissória, né? A duplicata, cheque, né? Todos esses títulos têm o quê? A previsão em leis especiais e as regras contidas no Código Civil somente são o quê? Aplicadas de forma subsidiária. E apenas nos pontos em que há silêncio da norma especial. Somente nas situações em que a lei especial, aliás, em que, né, é apenas nos pontos em que a lei especial for silente, eu entro com o Código Civil. É o que está dizendo aí. Esse, entretanto, não é o caso da outorga uxória para validade do aval. Então, o que é a outorga uxória? Está aqui embaixo. Outorga uxória é a autorização concedida de um cônjuge a outro para realização de negócio jurídico. Tá? Então, é o que está dizendo aí. Bem, a única questão que deve ser observada é que, na ausência de outorga do cônjuge, sua ameação do patrimônio do casal, ela deve ser o quê? Deve ser preservada, não podendo ser atingida pela execução do avalista. Muito bem? Então, se o cônjuge, né, um dos cônjuges, né, não quiser se recusar a dar, né, o aval, né, a parte do patrimônio dessa pessoa, ela não pode ser atingida caso haja alguma execução. Então, está aqui. Portanto, que a nulidade do aval por falta de anuência do cônjuge apenas ocorrerá se o título for atípico, criado o quê? Com base no Código Civil. Então, pessoal, título de crédito atípico são cédulas bancárias, são os certificados de depósito que os armazéns emitem, muito bem?
esses títulos, tá? Eles podem, né? Eles estão assim regrados pelo Código Civil. Agora, os típicos são pelas leis especiais. Então, é o que está dizendo aí. Portanto, que a nulidade do aval por falta de anuência do cônjuge apenas ocorrerá se o título for atípico, né? Criado com base no Código Civil. Então, o cheque, a nota promissória, reiterando, a duplicata, ela não entra nessa regra aqui. Nessa regra, só os atípicos. Está aqui. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, rege-se o quê? Os títulos de crédito pelo disposto no Código Civil. Então, né? Então, fica valendo sempre as leis especiais do Código dos títulos de crédito, né? O Código Civil entra de forma subsidiária. O Código Civil entra se as leis especiais forem silentes. Muito bem. Encerramos aqui a nossa matéria sobre aval. Aval, muito bem? Alguma dúvida sobre essa primeira parte da aula? Porque agora nós veremos o protesto, ok? A parte de protesto agora. Então, eu vou puxar aqui a nossa segunda parte da aula. Protesto está aqui, protesto de breve. Então, aqui nós estamos aqui diante da nova... Oxente, aqui... Aí está sendo apresentado, não dá? Deixa eu apagar isso aqui. Dá sim, professor. Então, deixa eu fechar aqui, peraí. Conta aqui. Protesto de título de crédito. Bem, acabamos o aval agora, né? E vamos ver agora o protesto aqui. Quero dar uma amplificada aqui, mas eu estou sem um ícone aqui, desapareceu. O que houve com esse ícone aqui? Então, deixa eu parar a apresentação para ver se eu consigo ampliar. Aqui, apareceu no mim. Então, o protesto de título de crédito, né? Que é a aula 7, vimos a 6 agora, ok? Só um minutinho só aqui, para a gente começar a ver o protesto aqui. Vamos para aqui. Alô? Então, o protesto está aqui. Então, está aí. Bem, o que é protesto, pessoal? O que é protesto? Então, está dado aqui. O protesto, basicamente, se destina o quê, pessoal? A duas finalidades.
Há duas finalidades. A primeira é o quê? É de provar publicamente o atraso do devedor. Então, né? Eu sou credor de uma determinada pessoa, né? O cidadão não me paga, eu estou cansado de cobrá-lo, mas ele não me dá a mínima. O que eu faço? Eu vou no cartório e faço o quê? O protesto da duplicata, do cheque, muito bem? Com isso, eu estou o quê? Eu estou robustecendo, né? Aquele meu título de crédito, né? De forma que eu possa entrar na justiça com mais fundamentação de prova. Muito bem? Então, a primeira finalidade é de o quê? É de provar publicamente o atraso do devedor. E a segunda função do protesto, o que é? É resguardar o quê? O meu direito, o direito de crédito, o direito do credor. Muito bem? Então, os cartórios, né, eles funcionam com uma dessas finalidades, né? De nos dar esse lastro, esse respaldo. Então, está aqui. A lei de protestos e documentos. Essa lei não é somente de protestos, né? É de protestos e documentos. É a lei 9.492 de 97, tá certo? Esta lei é que vocês a utilizarão se precisarem fazer um protesto para robustecer a prova de vocês num determinado litígio, contenda ou processo. Muito bem? Então, está aí. Importante aí para a gente saber o que é efetivamente o protesto. O protesto é um ato formal que se destina o quê? Se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada pessoa física ou jurídica quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito ao protesto. Somente quem, pessoal? Somente o tabelião e seus prepostos designados pode o quê? Lavrar o protesto. Então, como nós vimos, né? O protesto ele é para dar essa robustez de prova num processo, né? Para garantir, para resguardar o direito do credor. E somente o tabelião e os seus prepostos podem, né, fazer lavrar o protesto em livro apropriado. Então, está aqui. Muito bem. O tabelião de protesto, pessoal, é uma pessoa investida nesse cargo em virtude de delegação do poder público, né? Então, ou seja, a atividade notarial de protesto e também a de registro são essencialmente quê? Públicas, né? Então, o tabelião é uma delegação do poder público, né? Para que ele possa exercer uma atividade e dê fé pública a determinados documentos, né? Mas que, por razões diversas, não podem ser exercidas diretamente pelo Estado. Que delega quem? Como nós falamos, né? Aos tabeliães essa prerrogativa, desde que logrem que êxito no devido concurso de provas e títulos a que são submetidos. Olha, pessoal, é um dos melhores concursos que nós temos hoje, tá certo? É esse de tabelião, né? Os caras têm um salário considerável fora o faturamento do cartório ali. É uma mina de dinheiro. Realmente vale a pena se preparar, né? E assumir né? um cartório, porque é uma mina de dinheiro. A gente sabe que tudo
a gente depende de um carimbo de cartório e não fica barato, né? Então, aqueles que conseguem hoje, né, assumir essa profissão são pessoas muito bem-sucedidas do ponto de vista financeiro. É um excelente concurso. Então, tá aí. O tabelião, ao examinar um título distribuído para seu cartório, ele deverá o quê? Então, somente fazer o quê? A verificação dos aspectos formais do título, né? Então, o tabelião ele vai verificar, tá certo? Se as formalidades da lei, né? Ele vai analisar o quê? A presença de todos os seus requisitos essenciais, a clareza nas informações, a ausência de rasura, o preenchimento correto dadas as datas de emissão, o vencimento devidamente correto, a assinatura. Então, essa parte burocrática aí fica a cargo do tabelião. Ele vai analisar se essas evidências, se esses detalhes do título, né, estão de acordo para que ele possa exarar no livro de protesto, né, o desejo do credor. Muito bem. Importante, né? Olha só, aqui já foge a competência do cartório ou do tabelião. Olha só, o tabelião não adentrará ao mérito pelo qual que o título foi emitido, nem tampouco que verificará a prescrição, perda do direito de ação que assegura o exercício do direito de crédito ou a decadência, a perda do próprio direito. Bem, pessoal, essa competência aí de dizer que o título, né, está em decadência é do judiciário. É por isso que eu coloquei ali a função do tabelião é verificar o quê? As formalidades. Agora, se o título, né, ele entrou numa decadência, né? Ele está prescrito, tá? Não é competência dele. Esta competência é do judiciário, muito bem? Então, é o que nós colocamos como diferença. Bem, agora nós veremos aqui os efeitos do protesto. Os efeitos do protesto. Só um minutinho só, pessoal. Então, os efeitos que possui o protesto. Na esfera judicial, olha só. Bem, o efeito do protesto na esfera judicial. O credor terá em seu poder o quê? É o que eu falei com você. O poder vai ter. O credor vai ter o quê? Vai ter a prova formal, né? Revestida de quê? Revestida de veracidade e fé pública, de que o devedor está inadimplente ou descumpriu com sua obrigação. Com essa prova, poderá o quê? Requerer em juízo as medidas liminares com busca e apreensão, a busca e apreensão, arrestos, muito bem, e terá o quê? Terá mais chance de ser o quê? O vencedor das ações que promover cuja discussão seja dita. Então, pessoal, o protesto, né, ele, além de resguardar o direito do credor, ele dá maior robustez, ele dá, vamos utilizar essa metáfora, ele dá uma maior
musculatura jurídica ao credor para que ele possa recorrer ao judiciário e ser bem-sucedido na sua contenda. Muito bem? Então, por isso que é importante o protesto, porque você está dando o quê? Uma publicidade àquela dívida, né? A partir do momento em que você vai a cartório e faz o protesto, aquela dívida ela vem a público, né? Agora, já no âmbito extrajudicial, aqui no âmbito extrajudicial, né, o protesto, pessoal, ele vai interessar a quem? Vai interessar ao mercado financeiro, porque as associações, o Serasa, né, ele, via de regra, está solicitando o quê? Aos cartórios, tá certo? A lista de títulos executados, para que esses órgãos que auxiliem, tá certo? O mercado financeiro, né, que faz em as financeiras, para que esses órgãos saibam exatamente o que eles conheçam quem? Os inadimplentes. Então, é o que está dizendo aqui. Já no âmbito extrajudicial, o protesto interessará a quem realiza o quê? Empréstimo ou financiamento, né, que são as financeiras. Pois estas pessoas, físicas ou jurídicas, desejam saber o quê? A real capacidade da outra parte. Lógico, né? Você está emprestando um dinheiro a uma determinada pessoa, se ela tiver com um título exarado, né, o protesto do título, obviamente que você vai, né, não vai emprestar o dinheiro, porque essa pessoa é uma pessoa esse sujeito é um sujeito de alto risco, né? Então, está dizendo aqui, desejam saber o quê? A real capacidade da outra parte. No que tange o quê? No que tange ao cumprimento de suas obrigações. Obviamente, quando um banco empresta dinheiro a alguém, ele quer saber se a pessoa vai adimplir aquele compromisso, vai honrar aquele compromisso. Então, está aqui. Aí nós temos aqui o que eu falei anteriormente. Assim, os interessados, em geral, sobretudo que os órgãos de proteção ao crédito, Associação Comercial, Serasa, solicita a quem? Ao estabelionato de protesto as relações de pessoas que possuem os protestos, lançando-os em seus bancos de dados. E com isso o quê? Com isso, se tem o quê? Maior segurança jurídica, pois o quê? Em um exemplo prático, uma empresa financeira só irá realizar um empréstimo se o quê? O contratante estiver com o nome limpo na praça. Então, os Serasas e outros órgãos assemelhados, né, eles apanham no cartório a relação de pessoas que estão mal, com o nome sujo, né? Que estão com os seus títulos protestados, para que esses órgãos possam quê? Possam auxiliar o mercado financeiro, possam auxiliar aquelas empresas que, via de regra, vendem crédito para o mercado. Muito bem? Então, está aí. A fonte que gera essas informações são os tabeliões, né? São os cartórios que fazem, que geram essas informações para o mercado, para ver se o cidadão, o sujeito, está com o nome limpo ou não. Bem, o custo, né? Quanto custa aí
você fazer um protesto, né? É o que está dizendo aqui, né? Não há que se... Então, veja bem, pessoal, quando o credor ele vai fazer o protesto, não existe cobrança sobre ele, né? Essa cobrança cartorária, né, do cartório, ela será cobrada de quem? Ela será cobrada do devedor do título. Muito bem? Então, eu estou com um crédito na mão, cujo meu devedor ele não quis me pagar. Muito bem. Eu vou ao cartório e faço o protesto do título. As despesas não acontecerão, não ocorrerão, eu não vou assumir despesa nenhuma. Essas despesas, esses emolumentos, tá certo? Eles serão arcados pelo devedor do título. Ele, além de me pagar a dívida, ele vai ter que pagar também o cartório. É isso que está dizendo aqui. Muito bem. Apresentação, né? Então, é importante, tá certo? No momento do protesto do título, que a gente faça, né, uma apresentação do título, tá? E em algumas comarcas, né, existe, né, a divisão por título em vários cartórios, né? Então, existe os cartórios especializados em determinados títulos. É o que está dizendo aqui. Né? Aqui fala sobre a lei de protesto, que nós já vimos, né? Está aqui, né? Aqui fala sobre o pagamento, né? Que ele ocorre por parte do devedor, ok? Aqui. Retirada sem protesto. É um ato praticado exclusivamente pelo apresentante antes do vencimento do credor. Quem pede o quê? O protesto do título, né? É o quê? É a desistência do protesto. Então, veja bem, se eu for fazer um protesto, tá? E na hora que o cartório estiver executando a sua atividade, né? Eu chegar e falar assim, olha, eu não quero mais fazer o protesto do título. Aí sim, aí eu que sou o credor, eu vou assumir o quê? Os emolumentos, tá? Porque houve o quê? Houve uma desistência minha no momento em que o cartório estava implementando o protesto. Muito bem? Só nesses casos é que ocorre efetivamente, né, o ônus ele vai incorrer sobre o credor do título. Sustação judicial, né? A sustação judicial é uma medida concedida ao devedor através de uma ação judicial, né? Seria efetivamente uma tutela de urgência e evidência para o quê? Para que o tabelião não proteste o título ou documento de dívida até a decisão da ação. Né? Então, está aqui. O aceite ocorre... O aceite seria o quê? O ato pelo qual o destinatário da ordem de pagamento aceita pagar o quê? O título de crédito. Então, o aceite, né, por falta de aceite, se eu emito, né,
uma letra de câmbio, né, a uma determinada pessoa, e essa pessoa ela se recusa a dar o aceite. A gente vai estudar isso aí em letras de câmbio, né? Então, eu posso fazer o protesto do título alegando que o cidadão, o qual eu emiti a letra de câmbio, ele se recusa, tá certo? Ele declina do aceite que o coloca numa condição de devedor da letra de câmbio. Aqui também é a mesma coisa. Aqui, pessoal, alguns institutos, né, que só para vocês saberem, né, a hora que vocês forem fazer um protesto, né, você tem aí o apresentante, né, é a parte que procede no pedido de entrada do processo, né, do protesto. Você tem o cedente. Então, isso aqui é mais uma informação, né, mas para vocês terem um conhecimento a mais e abalizarem vocês, caso vocês, né, resolva a fazer algum tipo de protesto. Então, está aí. O que seria, né, o responsável, o sacado ou devedor? É a pessoa que deverá pagar o título, né? O emitente, né? É a pessoa que emite um título de crédito. O portador, né? Então, está aí. Nós temos aí, então, essas informações que vai ajudar vocês, né? Tipo de protesto, né? Por falta de pagamento, por falta de aceite, por falta de devolução. Nós temos essas situações, né? Para o exercício do direito de regresso, o protesto para fins de falência do devedor. E aí a gente encerra aqui, tá certo? Que, na verdade, pessoal, essa matéria aqui, né, é uma matéria importante para a gente iniciar efetivamente, né, a questão do título de crédito. A questão do título de crédito aí, que a gente começará semana que vem, né, com letras de câmbio, depois vamos ver a nota promissória, tá certo? E cheque. Muito bem? Então, a gente encerra a aula de hoje aqui. Vocês estão com alguma dúvida nessa matéria que nós demos até agora? Não, tá tranquilo. Se não estão, a gente pode encerrar aqui. Encerramos aqui. E agradeço a vocês aí pelo entendimento, entendeu? Porque estamos aqui numa situação para atender legitimamente vocês, tá certo? E muito obrigado por tudo e até semana que vem. Um abraço. E olha a nossa VT, hein? Não esquece, não. A nossa. Já encaminharam para a gente hoje uma VT, tá certo? Está muito boa a VT que encaminharam para a gente. Um grande abraço para vocês, pessoal. Um abraço.